Cristo esteja na vida de todos, nossos amados e queridos ouvintes. Alegria muito grande no meu coração de poder estar aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E nesta oportunidade, nós estaremos iniciando o estudo do capítulo 8. E hoje eu quero deixar aqui aos amados e queridos ouvintes a maneira que nós estaremos estudando este capítulo. E identificar esta maneira de estudarmos é muito importante para que nós possamos compreender aquilo que Deus tinha em mente para a minha e para a tua vida e que foi transmitido pelo apóstolo Paulo aqui nesta carta. No nosso primeiro encontro, nós estaremos estudando do versículo 1 ao versículo de número 4. E nestes versículos, nós vamos encontrar algumas palavras que precisam ser compreendidas. Por exemplo, a palavra condenação, em Cristo Jesus, lei do Espírito de vida, justiça da lei, andar segundo a carne, andar segundo o Espírito. Observem que são palavras que formam a estrutura do que Paulo ele quer nos ensinar nestes 4 versículos primeiros. Ainda nós vamos identificar que o que Paulo ele dá ênfase nestes versículos é que precisamos estar em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, nós somos livres de toda a condenação do pecado. Ou seja, o pecado ele não pode nos condenar quando eu e você estivermos em Cristo. O que me capacita a estar em Cristo é o Espírito da vida. Que Espírito é este? É o Espírito Santo. E nós vamos ver esta questão com detalhe. Então veja, o Espírito de vida, ele me leva a estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu sou livre da condenação do pecado. Porém, o que me dá condição de ter o Espírito de vida é porque Deus enviou o Filho. E o Filho, que é Jesus Cristo, ele condenou o pecado na carne. E esta obra é maravilhosa. Então, observem que nós vamos compreender aqui que está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles estão envolvidos nesta questão de libertar o homem do domínio do pecado. E entender isto é maravilhoso. Então, desde já eu quero te convidar. Nós não podemos deixar de ver estes vídeos, de procurar compreender estas questões. Agora observe também que ainda nestes versículos, o apóstolo ele vai deixar claro o que prova que eu tenho o Espírito de vida e estou em Cristo. É a maneira que vivo. As minhas inclinações vão provar se eu tenho o Espírito de vida e estou em Cristo. É quando a minha vida é inclinada para as coisas do Espírito. Amados, estes primeiros versículos são de extrema necessidade de nós estudarmos, ok? Eu, de todo o meu coração, eu gostaria de passar aqui a vocês tudo o que eu tenho sentido, o que eu tenho experimentado com o entendimento destes versículos. Porém, nós estaremos aqui estudando de uma maneira mais profunda como essas palavras
elas se relacionam entre si e como elas agem nas nossas vidas, ok? Então, isto será estudado no nosso primeiro encontro. No nosso segundo encontro, nós estaremos estudando do versículo 5 ao versículo de número 8. E aqui o apóstolo ele vai explicar a maneira que vive aqueles que têm o espírito de vida. Observem que na primeira parte a ênfase está em nós estarmos em Cristo. Nestes versículos a ênfase é que nós temos o Espírito. E o que prova que eu tenho o Espírito Santo é pela maneira que eu vivo. Então aqui, esta questão, ela vai ficar muito clara, ok? No nosso segundo encontro, do versículo 5 ao versículo de número 8. No nosso terceiro encontro, nós estaremos estudando do versículo 9 ao versículo de número 11. E aqui, o apóstolo ele vai fazer uma declaração. Ele vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Observem que é uma afirmação, é uma declaração que o apóstolo faz. Só que, ao mesmo tempo que ele faz esta declaração que nós não estamos na carne, mas no Espírito, ele retoma tudo o que ensinou, do versículo 1 ao versículo de número 8. E ele vai colocar diante de nós, nestes 3 versículos, do 9 ao 11, a maneira que a Trindade trabalha na mortificação do nosso corpo e a vivificação do nosso espírito. Então, observe que o ensinamento do apóstolo vai ficar muito claro que nós dependemos do Pai, do Filho e do Espírito para que aconteça em nós a morte do nosso corpo, ou seja, o pecado não domine em nossos corpos e a vivificação do nosso espírito. Amados, isto é maravilhoso. E nós vamos estar então estudando no nosso terceiro encontro esta questão de uma maneira mais profunda, de uma maneira para que nós venhamos a compreender de que maneira isto acontece nas nossas vidas. O nosso quarto encontro, nós estaremos estudando do versículo 12 ao versículo 17. E aqui, a grande questão é a seguinte: nós somos eternos devedores ao Espírito. Somos devedores porque o Espírito produziu, o Espírito produz, observe isso, ele produziu e ele produz 4 coisas na vida do homem. O apóstolo, ele alista aqui 4 ações do Espírito de Deus na vida do homem que leva o homem a ser um eterno devedor ao Espírito. E compreender isto é maravilhoso. Eu confesso que enquanto eu estudava estes versículos, o Senhor comunicara ao meu coração que este era o entendimento que os homens que doaram as suas vidas, dos homens que não negaram o nome de Jesus diante da morte, quando eram levados a fogueiras, quando eram expostos aos mais diversos tipos de mortes, eles não negaram o nome do Senhor, porque eles entenderam o que o Espírito fez por eles aqui, e eles entenderam que eles eram eternos devedores ao Espírito. Eles poderiam ser mortos, mas não pagariam a dívida
que o Espírito havia produzido na vida deles. Amados, estes versículos, oh aleluia, eu preciso te convidar. Observem, meditem, não deixe de assistir às explicações aonde nós estaremos estudando sobre essas 4 ações do Espírito Santo na vida do homem, ok? O nosso 5º encontro, nós vamos observar que do versículo 18 ao versículo de número 27, estes versículos eles serão divididos em 3 encontros, ok? Aqui nós vamos observar que o apóstolo ele vai nos informar sobre 3 gemidos, ou seja, 3 fontes de gemidos. São eles o gemido da criação. Nós vamos estudar isso do versículo 18 ao versículo de número 22. Em segundo lugar, o gemido daqueles que têm as primícias do Espírito. Nós vamos estudar no nosso 6º encontro, que será do versículo 23 ao versículo de número 25. E nós vamos também estudar o 3º gemido que o apóstolo apresenta aqui, que é o gemido do Espírito Santo. Ou seja, a maneira que o Espírito trabalha em relação ao gemido dos que têm as primícias do Espírito e ao gemido da criação. E compreender isto, meu Deus, constitui-se de uma base espiritual muito forte. Porque o apóstolo aqui, ele está nos ensinando que nós não somos capazes de orar. Nós não sabemos como orar e não sabemos o que pedir. Só que nós temos o Espírito. E o Espírito, ele intercede por nós. E aquele que conhece os nossos corações, ou seja, Jesus Cristo que veio a esta terra como homem, ele conhece as nossas fraquezas e ele intercede a Deus pelas nossas vidas. Então aqui nestes versículos, aleluia, o apóstolo ele vai tratar a questão da Trindade em relação ao sofrimento do homem e em relação à oração que precisamos fazer a Deus. E compreender isto, meu Deus, faz toda a diferença. Então, eu te convido, nós estaremos estudando isto com detalhes. Do versículo de número 28 ao versículo de número 30, será o nosso 8º encontro. E aqui nós vamos analisar a expressão que Paulo fala, e sabemos, precisamos saber. O que precisamos saber? Que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Observem que são 2 classes de pessoas. Primeiro, os que amam a Deus. Segundo, os que são chamados pelo decreto de Deus. E precisamos entender estas questões aqui. Então nós vamos analisar de uma forma mais profunda. Do versículo 31 ao versículo 36, nós teremos provavelmente de 3 a 4 vídeos. Ok? Eu confesso que ainda estou estudando esse texto, orando, pedindo a Deus para que nos ilumine uma forma de colocarmos aqui esta porção destes versículos. Mas aqui nós encontramos 7 perguntas que o apóstolo faz. E estas 7 perguntas têm o objetivo de despertar a nossa mente a tudo o que foi ensinado desde o capítulo 5 e versículo 12. Tá certo? Aonde Paulo começa nos ensinando sobre
O pecado, a graça e a santificação. Então, estas perguntas é o ponto alto do Evangelho. É aquilo, é o topo de tudo que Paulo ensinou, ok? Nós vamos analisar. Eu tenho certeza que Deus estará aqui revelando-nos a maneira de nós colocarmos aqui estas explicações do apóstolo. E para concluir, do versículo 37 ao versículo de número 39, o apóstolo diz que em todas estas coisas, e aqui nós precisamos procurar identificar todas as coisas que o apóstolo nos ensinou, porque em todas estas coisas, o que acontece? Nós somos mais do que vencedores. Observem a expressão mais. Não é apenas vencedor, nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Por aquele que nos amou. E o apóstolo ele vem tratando essa questão e deixando clara que Jesus Cristo é a pessoa que nos amou a tal ponto de entregar a sua própria vida para morrer por mim e por você. Então, observem que por Jesus Cristo, que nos amou, eu e você, nós podemos ser mais do que vencedores. Aonde? Em tudo o que foi ensinado pelo apóstolo. E é claro, então muitos detalhes nestes versículos, do versículo 37 ao versículo de número 39, onde nós estaremos aí, então, estudando e procurando identificar estas maravilhas que Deus nos deixou aqui através do apóstolo Paulo. Eu quero orar com você, eu quero te convidar para que você nos acompanhe, ok? Eu quero pedir que você ore ao meu favor, ok? Ao favor da minha família, em favor de todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, porque Deus conhece o meu coração e sabe que o meu objetivo aqui não é outro, a não ser levar a você a palavra do Senhor, levar a você a entender a palavra do Senhor. E isto é um trabalho árduo, porque eu sei que o inimigo luta contra, mas eu também sei que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém? Então fica aí este meu pedido a todos que me ouvem. Eu quero orar. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, obrigado pela oportunidade de poder levar a Tua palavra. Eu quero pedir-te em favor da minha vida, que o Teu Espírito Santo me dê condições de continuar neste trabalho. Abençoa também todos que nos ouvem. Abre os olhos do entendimento, Senhor, para que possamos compreender estas verdades, que em Ti nós somos mais do que vencedores, apesar das dificuldades, apesar das lutas, mas o Senhor é mais forte, o Senhor é mais poderoso, a Tua graça é soberana em nossas vidas. Então fique conosco, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero no nosso próximo encontro, onde estaremos estudando Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Deus abençoe a sua vida.